No vídeo de hoje, tudo o que você precisa saber sobre remédios usados por idosos para doenças urológicas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Felipe Kataoka, médico urologista, host e host desse canal. É comum, à medida que envelhecemos, a necessidade de tomar remédio para as diferentes doenças que aparecem ao longo da vida. Na urologia, pessoal, não é diferente. Temos diversas doenças que o tratamento se faz por remédio e não por cirurgia. Só que uma coisa é você prescrever um remédio para um adulto jovem, habitualmente saudável, e outra é prescrever um remédio para um indivíduo idoso, que geralmente já tem alguma doença, já tem alguma limitação, já faz uso de algum medicamento que possa interagir com o que você pretende utilizar. E muitas vezes isso pode ser desafiador. E quanto mais bem preparado for o seu médico, melhores as chances de você ou seu ente querido estarem sendo bem tratados globalmente. O que eu quero dizer? Não está tratando somente da doença que o médico deseja tratar, mas não interferindo nas demais ou até mesmo criando outras. Na urologia, a título de exemplo, tratamos com remédio infecções do trato urinário, doenças da próstata, impotência sexual, incontinência urinária. Então, meus amigos, de princípio, não existe nenhum tipo de proibição de utilizar determinado remédio apenas pela idade cronológica. O que define isso é o status individual do paciente, quer dizer, as condições e ou limitações que ele possui naquela altura da vida. Eu vou dar alguns exemplos práticos para facilitar o entendimento de vocês em relação às principais classes de medicamentos que nós utilizamos. Anticolinérgicos. Essa classe, pessoal, ela é uma das mais importantes e cujo uso em idosos ele deve ser feito de uma maneira extremamente judiciosa, porque a associação desses medicamentos com outros podem levar a efeitos colaterais severos, com consequências potencialmente fatais. Na urologia, nós utilizamos esses remédios no tratamento de incontinência urinária de urgência. Os principais representantes são a oxibutinina, tolterodina, solifenacina. Então, vou citar um exemplo aqui, um idoso, portador de doença de Parkinson, que já faz uso de um anticolinérgico com o biperideno, ou está fazendo uso de algum antihistamínico, como a desclorfeniramina. Se esse paciente passar a usar uma das medicações que nós citamos, pode acontecer uma exacerbação do efeito anticolinérgico, que seria um aumento da sedação e depressão do sistema nervoso central. Esse aumento do efeito sedativo pode levar, por exemplo, a uma queda, e queda em idoso pode causar um TCE, que é um traumatismo crânioencefálico, como a fratura do fêmur, condições essas que podem ser potencialmente fatais. Ou seja, não é só o efeito colateral em si, mas as consequências que eles podem trazer. Bebida alcoólica com essas medicações também vai levar a uma depressão no sistema nervoso central. Outro exemplo importante nessa classe de medicações, o idoso que utiliza opioides para dor. Opioide é, por exemplo, a morfina, o tramadol. Esse tipo de medicação pode levar a constipação. Se combinado com os anticolinérgicos, pode levar até mesmo a uma condição chamada de ileoparalítico, que é quando o intestino para de se movimentar temporariamente e leva a um quadro obstrutivo gastrointestinal. Além desses efeitos que eu citei, pessoal, a oxibutinina, por exemplo, por competição pelo mesmo sítio de ligação com outras drogas, elas podem aumentar o seu efeito. Como exemplo, os beta-bloqueadores, como o atenolol, que é usado para pressão alta, os antidepressivos tricíclicos, e inversamente, outras medicações podem aumentar o efeito da oxibutinina, como alguns antibióticos e antifúngicos. Para pacientes com as situações citadas, uma boa opção são os chamados beta-3 agonistas, que é a mirabegrona. Ela tem um perfil bastante favorável para paciente idoso. Vamos falar de uma outra classe. Os alfa-agonistas, como por exemplo a pseudoefedrina, que é utilizado para tratar incontinência urinária por estresse, incompetência uretral. Se você associar com os beta-bloqueadores e metildopa, que são remédios de pressão alta, eles podem diminuir o seu efeito. Você chegou até aqui, pessoal, então você deve estar gostando. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com um amigo. Vamos lá, vamos para outra classe. Os alfa-bloqueadores. Esses remédios, pessoal, a gente utiliza para tratar o HPB. E a efeito hipotensor, ou seja, de baixar a pressão, se você utilizar com outros antihipertensivos. Essa situação também é válida para os inibidores de 5-fosfodiesterase, que é os Viagras, os Cialis da vida. Antibióticos. Aqui eu vou citar uma classe que ela é muito utilizada na urologia, que são as quinolonas. É, por exemplo, o ciprofloxacino, o norfloxacino. Para essa classe, pessoal, existe uma diminuição de até 98% da absorção se você administrar simultaneamente com antiácido contendo alumínio, magnésio ou cálcio. Essas medicações podem diminuir a concentração de outras medicações, como a fenitoína, que se usa para epilepsia,
e aumentar para níveis tóxicos, inclusive outras, como varfarina, digoxina, né, que é usada para tratar a insuficiência cardíaca. Então, meus amigos, como vocês podem ver, prescrever remédio para idoso não é uma atividade mecânica, desprovida de raciocínio, desprovida de individualização. Para você ter uma prescrição consciente, você deve sempre considerar as principais modificações fisiológicas e psicossociais que decorrem do envelhecimento, analisando as reais necessidades de utilizar uma medicação. Como uma dica para você entender melhor a sua receita, quando você for ao médico, confirme com ele o tempo do uso do remédio, pergunte sobre a medicação, o horário que tem que tomar, efeitos colaterais possíveis, o que esperar de resultado, custo. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço a audiência e mais uma edição do Urologia em Pauta. Um grande abraço.